Desoneração da folha significa desconstitucionalização do financiamento da Previdência Social, porque quando o governo Fernando Henrique Cardoso decidiu garfar as contribuições sociais para outros fins através do Fundo Social de Emergência, que depois virou DRU, como emenda constitucional garantindo recursos permanentes, ele tirou tudo que a Constituição criou para financiar a Seguridade Social de recursos para saúde, previdência e assistência social e instaurou dentro do ordenamento jurídico o artifício contábil. O mais conhecido foi o que foi amplamente falado pela manhã, que é pegar os recursos da folha de salário, esses administrados até então pelo INSS, e apenas com eles confrontar com a totalidade dos benefícios para dizer que existe o déficit. Mas o artifício contábil também foi usado para o remanejamento, inclusive, da DRU. Antes, quando a legislação foi regulada, ainda pela Lei 8.212, foi feita uma progressividade das destinações de recursos, que a partir de 1992, 10% das demais contribuições sobre faturamento e lucro seriam destinados ao financiamento da Previdência Social, que eu fiquei indignada hoje pela manhã de se tratar trabalhador rural como alguém que necessitasse de um favor de pagamento dos salários através de impostos. Trabalhador rural deste país não contribuiu porque o modelo latifundiário do país não dava permissão para que se tivesse previsão legal de contribuição. E em todos os países do mundo, a agricultura recebe subsídio e as aposentadorias do setor rural também são subsidiadas. Então, faturamento e lucro e mais outras contribuições ainda não regulamentadas garantem, sim, o pagamento do trabalhador rural sem levá-lo para a área de assistencialismo, da maneira como são tratados. E eu quero pedir também para todos os colegas auditores e auditoras que neste novo momento de Receita Federal do Brasil, a gente ponha em prática o exercício oral de chamar imposto de imposto, contribuição de contribuição, para que não se faça a confusão que está no decreto que regulamenta as competências da Receita Federal do Brasil, que quando interessa se chama de tributo, quando não interessa se chama de imposto e separa a Seguridade Social. É uma casca de banana para as próximas opções de a gente desmontar e desprestigiar tudo o que precisa ser feito na área da Previdência. A outra coisa que nós temos que nos acostumar com o preceito constitucional, a partir de 1988, que os recursos da Seguridade Social não são da União, como tem em vários lugares, da Lei 11.457, do decreto que regulamentou em dezembro do ano passado as atribuições, onde desde 1923, a Previdência Social foi criada no país a partir da Lei Eloy Chaves, já tinha, que era um decreto legislativo, já tinha a previsão de administração tripartite. Administração, empresário e trabalhador. O que aconteceu foi que a Constituição de 1988 evoluiu para incluir trabalhador, empresário, aposentado e representante do governo. Aqui na Receita Federal do Brasil, digo aqui porque nós somos Receita Federal do Brasil, é simplesmente ignorada essa questão da administração tripartite. E eu fiquei envergonhada do nosso sindicato ter apresentado uma emenda inconstitucional onde não previa, na área de julgamento de recursos de processo de débito, uma situação que o próprio Congresso julgou como inconstitucional porque não tinha essa previsão legal do Conselho de Contribuintes, da presença do aposentado, do trabalhador, da forma que se apresenta aí. Bem, então, durante todas as décadas que vocês viram aí, todos esses institutos que se construiu desde o regime militar, desde a Lei Eloy Chaves, todos, a sociedade sempre teve participação porque ela é a dona do recurso. O que aconteceu com a Constituição de 88 é que nós fragilizamos o sistema de proteção social até então existente. Porque nós tínhamos o Fundo de Previdência e Assistência Social
FPAS, e com a mudança do conceito para o orçamento da Seguridade Social para preservar os recursos, foi dada a oportunidade para os sucessivos governos darem garfadas nos recursos. O que nós temos hoje? Na GFIP, que a gente morre de trabalhar para fazer os autos de infração, tem o nome de todos os trabalhadores com vínculo empregatício, e ela foi criada com o objetivo de garantir, pelo sistema contributivo instalado com a emenda 20, de que cada trabalhador, com este novo modelo que foi instalado no país de contribuição, que ao final da aposentadoria, cada um tivesse o seu próprio, na época de aposentar, tivesse seus próprios recursos. O Brasil vinha caminhando desde a década de 30, com Getúlio Vargas, no modelo bismarckiano, porque o que Getúlio Vargas fez? Trouxe um modelo de excelência para o serviço público e trouxe a proteção social para o país. Essa proteção social, inclusive dos servidores públicos, na reforma da Previdência em 2003, disseram que nós não contribuíamos. E existia o IPASE desde 1938 como Instituto de Servidor Público Federal, para fins de aposentadoria. A Constituição de 88 evoluiu para o conceito de Seguridade Social, exigindo orçamento próprio. Então, o que foi que o modelo neoliberal fez? Fez a alteração na Constituição para que os saldos, os superávites de recolhimento das contribuições previdenciárias e sociais e demais contribuições sociais fossem usadas para outros fins. Ou seja, o governo fez do trabalhador um previdenciário de regime de capitalização, um segurado de regime de capitalização, mas continuou pagando pelo regime de solidariedade. Hoje, qualquer um trabalhador só tem moeda escritural na sua GFIP. Se precisar de um dinheiro, de repente, um monte de trabalhadores se aposentarem por invalidez, nós vamos dar um clique no sistema, porque não tem lastro financeiro, temos escrituração contábil. O governo Collor foi quem deu a primeira facada para matar o nosso sistema de proteção previdenciária, quando ele tirou o conceito de seguridade e colocou seguro. Esse instituto era para ter Instituto Nacional da Seguridade Social, conforme o previsto na Lei 8.212. E ele virou Instituto Nacional do Seguro Social, já dentro do conceito de seguro, preparando os caminhos da emenda 20. A emenda 20 só fez colher os frutos que foram plantados em 1991. E foi a partir de 1991, com a Lei 8.212, que se estabeleceu o modelo neoliberal dentro do sistema de proteção social do país. Aí veio a emenda 20, reforma de cunho só econômico, não tem dinheiro, a Previdência vai quebrar, servidor público não paga, e as coisas foram andando, né? Aí o pacto de geração ficou rompido do lado nosso, né? Cada um é responsável pela própria contribuição, e o pior, se criou dentro da administração dos recursos da proteção social do país a forma de controle mais perverso que existe, que é o fator previdenciário. Se eu, como mulher, por exemplo, tiver 54 anos e tiver um salário de R$3.000, eles colocam como redutor a expectativa de vida. Ou seja, se eu colocar o meu salário de R$3.000 nos terminais da Previdência Social, a minha aposentadoria não vai chegar a R$1.200 hoje. Os outros R$2.000 de base de cálculo foram garfados e estão sendo garfados como recursos que eram do trabalhador. Eu pago no regime de capitalização, recebo no regime de repartição a minha aposentadoria e ainda tenho esse redutor. Eu estou sendo penalizada por viver mais. Isso vale para homens e para mulheres. Aí veio o governo Lula. Da Previdência do regime geral, o estrago já estava feito, né? Aí vamos fazer o estrago no regime dos servidores públicos. Todo mundo devendo e ninguém nunca tinha contribuído nada. E o que é pior? Nivelou todo o servidor público que entrar no Serviço Público Federal a partir de 1º de janeiro de 2004, é o caso da Daniele, né? O regime geral. Só tem direito à aposentadoria até o teto do regime geral e a outra diferença vai para o regime de previdência complementar. Graças a Deus que isso não foi regulamentado, porque nós estamos com uma categoria
fragilizada. Que categoria é essa que daqui a 20 anos vamos ter 2 tipos de aposentados, né? Aí vamos para receber 10 minutos, né? Ainda bem, gente. Porque senão eu ia perder, tem que avançar. É porque hoje pela manhã eu fiquei agoniada com tanta coisa que se dizia e que merecia resposta. Uma das coisas, meus companheiros e companheiras, meus colegas e minhas colegas de trabalho, a gente não pode ficar em êxtase com o contra-cheque e esquecer que a gente precisa do trabalho. Se nós não tomarmos uma medida urgente de cobrança dos gestores públicos da Receita Federal, do Ministério da Fazenda, do próximo governo, além da gente colocar o sistema de proteção social e a previdência em risco, nós também estamos colocando a nossa carreira. Porque pode até parecer um sonho, vamos defender esse povo, cada um que se vire. Mas, já que a gente não quer ter essa sensibilidade, tenhamos ao menos a sensibilidade com o bolso. Para que se vai se precisar de auditor se não tem o que se fazer? Para que se a gente abandonar 50% das receitas administradas como forma de garantir a cidadania de milhões de brasileiros, nós vamos ser perfeitamente dispensáveis. Imposto, até com a automação no sistema financeiro, a gente pode virar os ex-auditores, como os bancários tiveram uma quantidade enorme de extinção de postos de trabalho pela automação bancária. Se a gente ficar no conceito apenas de arrecadar, o nosso cargo fica em risco. A gente tem que criar interlocução com a sociedade, defender essa sociedade para que a gente continue como carreira típica de Estado. Se a gente não quer se convencer pelo amor, a luta, pelo menos a dor que pode sofrer no contra-cheque.